Popularmente a gente diz assim, é o jeitão de ser da sua empresa. O que você quer passar para as pessoas? Como é que você quer ser visto pelos seus clientes? Como é que você quer ser visto, pela sua equipe? Porque aí as coisas começam a ter um alinhamento. Os grandes varejistas globais vieram para o Brasil e hoje estão aí vendendo milhões de reais, Isso aconteceu com a Shopee, isso agora está acontecendo com a Temu. Sejam bem-vindos ao segundo podcast aqui do Casal Mentor. Olá, família supermercadista! Esse é o espaço para você, dono ou dona de supermercado que vive seu supermercado por dentro. Exatamente. E neste podcast nós vamos compartilhar com você o que nós tivemos de insight no último evento que nós participamos de supermercado, que foi a Expo Super 2025. Mas antes de nós começarmos aqui o nosso conteúdo para valer, vai ficar aqui um convite muito especial para você. Clique aqui embaixo, se inscreve em nosso canal, ative as notificações, comente, compartilhe, para que você fique por dentro de todas as novidades que nós estamos compartilhando aqui no canal do Casal Mentor. Exatamente. E nesse podcast, pessoal, nós preparamos um conteúdo muito relevante. Então, fique ligado, fique atento, porque cada detalhe que nós passarmos aqui para você vai ser muito relevante, ainda mais para o momento que nós estamos vivendo da nossa economia, o quanto que nós precisamos valorizar as pessoas e os clientes. E o nosso podcast de hoje, nada mais, nada menos do que como fidelizar clientes e reter a nossa equipe de funcionários. Então, é isso mesmo. Então vamos lá, pessoal. Para início aqui nós queremos falar um pouquinho, Liliana, sobre a cultura forte com base em valores, Então vamos tratar um pouquinho, esclarecer melhor o que é a cultura dentro do supermercado, o que são valores, para você supermercadista. Então, o que é cultura organizacional? É tudo o que acontece dentro da sua empresa, dentro do seu supermercado, quando você não está. Então, popularmente a gente diz assim, é o jeitão de ser da sua empresa, certo? Então, é o que rola aí nos bastidores quando o dono não está, ou o que deveria estar acontecendo na ausência do dono. Então, isso é a sua cultura organizacional. E muitas vezes ela reflete diretamente no dono da empresa, na dona da empresa, na dona do supermercado. Então, a cultura organizacional é moldada pelos donos, pelos proprietários do negócio. E por isso nós temos que ter um bom comportamento, não é isso, Liliana? Porque o que acontece? Tanto se fala, que o bom líder é aquele que é seguido pelo exemplo. E se nós queremos que as pessoas nos seguem pelo exemplo, nós temos que ser bons líderes, bons chefes, e bons donos. Nós temos que ter a nossa cultura, nossos valores muito bem definidos. E eu percebo que nos dias atuais, conforme as nossas consultoria, mentoria que nós fazemos, a gente percebe essa fragilidade. Muitas pessoas elas têm valores, muito bem definidos na vida delas, elas têm princípios, Só que isso para as pessoas não é tão evidente. Então elas não conseguem transparecer para as pessoas o que de fato são os valores que elas pregam, qual a cultura que ela quer implementar dentro da empresa. Porque na verdade é aquela questão, como é que você quer ser visto pela equipe, como você quer ser visto pelo cliente, Essa, digamos assim, é a cultura mais forte que você vai passar para as pessoas. Só que para isso você tem que saber muito bem o que você quer passar para as pessoas, como é que você quer ser visto pelos seus clientes, como é que você quer ser visto, pela sua equipe, porque aí as coisas começam a ter um alinhamento, Você começa realmente a modelar a sua cultura, não é isso? Exatamente. Então, o que você vive na sua vida pessoal deve parecer na vida profissional, é o espelho. Então, a liderança, ela se mostra dessa forma, o líder, ele é o espelho para a sua equipe de colaboradores. E é muito interessante isso porque o cliente percebe esse ambiente organizacional, essa cultura, esse calor humano. Então, quando o clima organizacional não é bom com a equipe, com o patrão,
o cliente percebe que que acontece essa desarmonia dentro da empresa. Então, o calor humano não é o mesmo, o sorriso não é o mesmo, as pessoas não têm o mesmo atendimento, porque existe, digamos assim, essa quebra do relacionamento interpessoal dentro da equipe. Então, o líder ele precisa ser muito inteligente, né? Precisa ter essa inteligência emocional muito apurada nos dias atuais. Inclusive, a gente percebe que muitos donos de supermercado, até comentei isso contigo hoje de manhã, né, Liliana, que muitos donos de supermercado, eles falam, né, aquela questão assim, poxa, eu contratei uma pessoa, ela se mostrou de tal forma, depois que ela veio trabalhar, ela modificou, ficou diferente, não teve o comportamento que ela apresentou na entrevista. O que é isso? Muitas vezes é aquela pessoa que de fato tinha um bom comportamento, tinha uma cultura formada em outra empresa, uma cultura boa, mas quando chegou na sua empresa que foi contratado, aquela cultura ela não se identificou. E aí ela tentou se adaptar ao que ela percebeu dentro da empresa. Então muitas coisas acabam que se perdendo no meio desse processo quando a gente fala em cultura. Então por isso que nós temos que ter cuidado, pessoal. Quando nós contratamos uma pessoa, nós temos que saber se a cultura daquela pessoa, né, da vivência dela, condiz com aquilo que nós também queremos ter dentro da nossa empresa. Porque se as coisas não fecham, não vai casar, não vai dar certo. A pessoa vai trabalhar alguns dias na tua empresa, não vai ficar. E isso acontece muito. A gente sabe que hoje as empresas têm dificuldade na retenção de pessoas justamente por isso, porque o funcionário não se adapta à cultura da empresa. Porque a empresa não tem uma cultura muito definida, muito bem clara para as pessoas. E isso emperra, digamos assim, esse processo. É o ambiente. O ambiente como um todo. molda as pessoas. Então, Isso. o que o Ademar comentou, o colaborador ele apresentou uma boa cultura organizacional na entrevista. Quando ele entrou no processo de admissão, no processo de integração, muitas vezes, quando a cultura organizacional não estava à altura dele, ele tentou se adequar, né, ao ambiente. Então, a cultura organizacional, ela molda o colaborador, tanto positivamente quanto negativamente também. Então, por isso que nós temos que cuidar. E o que dá sustentação a uma cultura organizacional? São os valores corporativos, os valores que os sócios, os proprietários, trazem para dentro da empresa. Ou seja, é o respeito, a honestidade, a credibilidade, o foco ao cliente, o respeito ao cliente, os processos organizacionais. Então, tudo isso faz com que a cultura organizacional ela tenha uma base sólida através dos valores que se espelham nos proprietários, nos donos. É aquela questão, né? Se você defende dentro da sua empresa, você preza isso, você cria isso como sendo um valor, né? Atender bem o cliente, né? Facilmente o funcionário entende isso. Mas o que é atender bem o cliente? É a partir do momento que ele entende que para você isso é um valor muito evidente, que você explica como é que o cliente deve ser atendido, que existe coisa que você tem que, digamos assim, explicar, né, do jeito que você quer que o cliente seja atendido prontamente e aquilo que você não aceita, né, que não faz parte da sua cultura. Então, acho que as duas coisas são muito relevantes, tanto aquilo que você espera do funcionário, quanto aquilo que você não quer que ele faça, né, para não deixar o cliente também sair insatisfeito. Então, acho que as duas coisas nesse sentido têm um peso equivalente, né, porque eu vejo assim que muitos mercados hoje realmente pecam nessa questão. Exatamente. Então, a cultura ela é importantíssima nos dias atuais. E quando os proprietários conseguem evidenciar isso, consegue extrair o seu melhor como líderes, como mentores, né? Os coachings da sua própria equipe de trabalho. Eu sempre gosto de dizer que nós somos como técnicos, né? O coaching da nossa própria equipe. Então, o nosso exemplo dentro e fora do nosso supermercado, da nossa empresa, ele precisa ser igual, ele precisa ter valores morais iguais. Então, isso é fundamental nos dias de hoje. Muito bem, vamos para o próximo
E tem aqui. Então, gente, conseguiram entender de fato essa questão da cultura, o quanto que ela é importante, o quanto que ela impacta nos dias atuais e cada vez vai ser mais relevante. Com a dificuldade que nós estamos enfrentando na mão de obra, cada vez a cultura vai ter um peso maior para você trabalhar a retenção de pessoas. E além disso, claro, né, como é que você quer ser visto pelo cliente, como é que você quer ter mais vendas, né, fazer com que o cliente valorize também. E um outro ponto aqui que nós vimos também nesse evento que nós tivemos, pessoal, é a liderança humanizada, né? Cada vez mais a gente ouve falar nessa questão, liderança humanizada. Mas o que que é isso, né? O que que é a liderança humanizada? Como é que a gente pode traduzir para dentro da empresa? Muitas vezes, pessoal, a liderança humanizada é aquilo que você já faz ou já fez em algum momento e no decorrer dos anos relaxou, deixou para trás, né? Mas é aquela questão do respeito, né? Da proximidade com as pessoas, né? De você desenvolver as pessoas, implementar dentro da tua empresa digamos assim, um conceito, uma cultura de formar pessoas. Porque hoje, para você ter um diferencial de serviço, de atendimento, cada vez mais a gente está vendo isso, né, Liana? Que hoje o que acontece? As empresas precisam apostar mais na educação dos funcionários. Porque a gente sabe que hoje em dia, para você se diferenciar, você precisa ter uma equipe diferenciada. E para você sustentar isso, cada vez está mais difícil. Então você precisa investir em educação, em treinamento, em criar habilidade nas pessoas, fazer com que elas performem melhor, seja no atendimento, seja na execução do processo que você quer que elas sigam, né? Então, tudo isso faz parte, né, dessa questão de você tornar a sua empresa mais humanizada, mais próxima das pessoas, mais próxima da equipe. Então, onde a gente sente isso, onde a gente percebe isso, isso se torna mais evidente, né? As pessoas se sentem mais em casa, mais família, aquele ambiente mais intenso, né? Não é aquelas pessoas que cada um tá, parece que trabalhando por si, deu o horário aí, já estão tudo em posição de largada, né? Às vezes está dando 5 minutos aí para encerrar o expediente, já estão tudo em posição de largada, mochila nas costas e tudo mais. Então a gente sabe que supermercado não pode ser assim, não pode. Esse perfil de pessoas e comportamento hoje não dá para aceitar em supermercado. E o primeiro mito que nós temos que quebrar quando nós falamos em liderança, que liderança não é um cargo. A liderança, muitas vezes, ela não é formal. A liderança é um papel, é um posicionamento, muitas vezes, informal. Às vezes, o colaborador que tem uma posição, um cargo de chefia formal dentro da empresa, não exerce uma liderança tão forte quanto aquela pessoa que tem um posicionamento, uma postura mais altiva, que sabe se comunicar melhor do que aquela pessoa que tem um cargo formal como um coordenador, um supervisor, um líder de setor. Então, eu gosto muito de falar que liderança não é cargo, é posicionamento. Então, quando eu assumo um cargo de liderança formal, eu tenho que colocar em mente que eu preciso ter um posicionamento, eu tenho que ter uma postura mais altiva, eu tenho que trabalhar a minha comunicação. E hoje a gente percebe que dentro da liderança, um dos principais erros é a falta de comunicação. Uma comunicação não tão ativa, uma comunicação que está deixando a desejar. Então, a comunicação, ela precisa ir e voltar na mesma frequência. É o tal do feedback, né? É o feedback, Dar né? e receber feedback. Isso Exato. É uma das coisas que tem sido muito falada, né? O emissor e o receptor daquela conversa, daquela comunicação, ela precisa estar entendendo. Então, o líder, para que ele exerça uma liderança eficaz, persuasiva, que ele engaje a sua equipe, que ele tenha também resultados, porque a liderança ela precisa ser medida por resultados. Então, se nós não temos resultado que se mede com faturamento, com vendas, com diminuição de faltas, com diminuição de horas extras, ela não está exercendo bem o seu papel. Tem que ter os principais indicadores para medir, né? Daí você consegue saber se a liderança está performando bem. Exatamente. E digamos assim, performou bem, atingiu as metas, merece o quê? O reconhecimento, né? O reconhecimento individual. Acho que existe hoje, digamos assim,
políticas, né, de reconhecimento mais coletivo. A equipe foi premiada, a equipe conseguiu atingir o objetivo. Também é uma forma de você retribuir. Mas quando você personaliza mais o reconhecimento, com certeza as pessoas se sentem mais valorizadas, porque o reconhecimento individualizado se torna mais pessoal, você aproxima mais a pessoa de você, né, da empresa, da cultura, e a pessoa percebe mais valor nisso. Então, sempre é bom ter essa questão do reconhecimento. Então, o reconhecimento que muitas vezes, né, em forma de gratificação, em forma de premiação, em forma de apenas como diz outro, um obrigado, um agradecimento, também é válido. Mas o reconhecimento financeiro também tem um peso enorme, né? Mas a gente sabe que hoje em dia, no nosso segmento, aí, muitas vezes as pessoas até fazem as coisas, mas não são nem percebidas, quanto menos reconhecidas, né? Então, isso é um fato aí que emperra muito essa questão da escalada, né, da melhoria na mão de obra, né? Então, a gente sabe que hoje existe essa deficiência, né? E a deficiência não é por acaso, né? É o mercado que está se modulando, está se reestruturando e a gente está vendo hoje uma carência de mão de obra no setor varejista. Mas por que isso? Por que está acontecendo no nosso segmento isso? É por falta dessas questões que nós estamos aqui falando. Falta de cultura bem definida, falta de valores bem definido, falta de lideranças, né? Lideranças mais proativas, mais próximas, preocupadas com o ser humano, preocupadas com o bem-estar das pessoas. Então, a partir do momento que nós temos também uma liderança forte, com certeza, nós podemos cobrar resultado. E hoje, muitas vezes, a gente fica até receoso de falar algumas coisas, né, para donos de supermercado, que às vezes eles não têm essa aptidão, né, de cobrar das pessoas. Por isso, a gente ainda se torna muito refém, né, de lideranças, boas lideranças, porque o dono, muitas vezes, ele não tem essa habilidade. E aí ele precisa transferir essa habilidade para um líder que precisa também ser treinado e que muitas vezes não tem essa habilidade também. Então, assim, o que nós vimos, né, nesse evento aí da Expo Super realmente foi essa questão, né? Fundamental de estar investindo em pessoas, desenvolver pessoas, educar pessoas dentro da empresa para que você tenha uma performance cada vez melhor. É isso mesmo. Muito bacana isso que o Adhemar colocou, porque a gente vê que o cliente ele está cada vez mais bem informado, cada vez mais exigente, principalmente com os seus direitos, com os estabelecimentos, verificando validade, preços, condições de conforto dentro dos estabelecimentos. Então, o nível do cliente subiu, o nível de informação que o cliente tem na palma da mão subiu muito. Só que o nível de conhecimento dos colaboradores é que não está acompanhando o nível do cliente que está vindo visitar os nossos supermercados. Então, é muito importante a gente estabelecer essa relação. Então, a carência dos líderes, a carência da mão de obra também se dá a partir disso, que o nível do cliente, né, a exigência do cliente subiu muito, e o nível de conhecimento dos colaboradores não acompanhou essa exigência que os clientes têm hoje nos aquela supermercados. questão, né? O cliente subiu o nível da régua dele, então o supermercadista também precisa elevar a régua dele para que consiga, digamos, atender essa demanda, né? Uma nova demanda aí que está surgindo por parte do consumidor. Mudanças de comportamento. Mudanças de comportamento que está levando essa instabilidade, né, na mão de obra hoje do segmento supermercadista. É isso mesmo. Então, gente, nós temos aqui mais um item que nós queremos trazer para você, que é o quê? Por que o Brasil está condenado ao sucesso? Né? Foi uma coisa até que me chamou a atenção isso, quando trouxeram essa expressão, né? Por que o Brasil está condenado ao sucesso? Então, começamos a refletir sobre isso, ficamos curiosos, né, para verificar o que iremos conversar a respeito disso. Mas hoje, pessoal, se vocês analisarem bem, a nível Brasil hoje, nós temos assim... O Brasil hoje ele tem 3 pilares muito fortes, que é o agro, né? O agronegócio hoje ele é um dos pilares mais fortes que tem. A indústria ela é fortíssima também no Brasil e também a parte de serviços, né? Eu acho que o Brasil hoje ele se sustenta em cima desses 3 pilares, agronegócio, indústria e serviços. Então o Brasil ele está muito forte, ele está muito bem posicionado nessas 3 áreas.
E isso faz com que o Brasil é um forte candidato realmente a escalar, a crescer, né? Mesmo com a nossa política não estando tão bem, né? Sérias dificuldades aí na nossa política econômica, mas o país em si, ele realmente tem essa, digamos assim, essa condição de continuar crescendo, né? Porque a gente percebe essa capacidade, né? Porque desde que eu sou pequeno, né? Eu já ouvia falar, entra governo, sai governo, é sempre aquela dificuldade, né? Dificuldade política, dificuldade econômica, entra uma crise, melhora, entra outra crise, melhora, tudo se supera. Então as coisas devem continuar assim. A única questão é que agora as coisas vão acontecer de forma mais acelerada, mais rápida, porque temos mais tecnologias. Só que nós temos que entender que o Brasil ele é um país, digamos assim, que ele tem essa força, né? Esses três pilares e que isso dá toda a base para ele continuar crescendo. Então, é um país que realmente tem muito a prosperar e nós temos que aproveitar disso, né? Saber utilizar dessas coisas no nosso segmento também. Então, hoje a gente percebe assim, ó, que o brasileiro, ele é uma população que é consumista, né? O brasileiro é consumista, ele gasta muito dinheiro, né? Então, tanto que aqui não tem tanto a cultura do economizar, do fazer reservas, né? As pessoas realmente tudo que ganha, gasta, né? Seja com alimentação, seja com passeio, com vestuário, enfim, Fazer. com bens duráveis ou não duráveis, as pessoas gastam muito dinheiro. Então, isso demonstra o quê? Um poder muito forte de consumo, né? E nós, varejistas, estamos aí para atender essa demanda. Agora, nós precisamos entender como atender essa demanda. Esse é que está sendo o grande desafio, o grande X da questão aqui, para que a gente consiga, de fato, atender a esse consumidor, né? Esse consumidor aí mais exigente, mais voltado para a tecnologia, voltado aí para novas demandas. Então, isso faz com que a gente precisa se mobilizar, precisa se movimentar para poder atender esse novo consumidor. O Brasil ele se tornou o maior laboratório do mundo. A nossa população, o brasileiro, por ele ser aberto às novidades, então a gente percebe que os grandes varejistas globais vieram para o Brasil e hoje estão aí vendendo milhões de reais, né? Isso aconteceu com a Shopee, isso agora está acontecendo com a Temu, né? Que desbancou a Shopee aí nos últimos meses. Então, por quê? Porque o brasileiro é o maior laboratório do mundo. Todo mundo quer vir para cá e fazer valer a sua empresa, a sua marca dentro do Brasil, porque o varejo aqui é muito forte. Então, a indústria tem o produto, mas o cliente está na mão do varejo. Então, os supermercadistas precisam descobrir esse poder que está na mão deles, né? E logo, logo tá chegando as MIDs aí, né? Que são os medicamentos sem prescrição médica, que Isso. os supermercados vão poder também comercializar. Então vai ser uma nova abertura, vai ser mais um canal de vendas, novos clientes vão chegar também dentro do nosso setor, né? Lembrando que hoje o cliente ele compra de 3 canais simultâneos ao mesmo tempo, né? Então, nós temos um cliente hoje que ele procura por conveniência, ele trabalha em multicanal e ele não é mais fidelizado. Ele compra de 3 supermercados ao mesmo tempo. Ele não é mais fiel, digamos Ele assim, não é né? mais fidelizado. Então, tudo isso chegando ao mesmo tempo. Então, realmente o Brasil é o maior laboratório do mundo por isso. Então, por isso que ele está fadado ao sucesso. Ele é um país que Porque qualquer coisa, né, que você monta, é possível ganhar dinheiro. Não é que você vai ganhar dinheiro, né? Você tem que primeiro entender e fazer as coisas do jeito certo, senão você também não ganha dinheiro. Mas tudo que você faça é possível ganhar dinheiro no Brasil. Por quê? Por causa dessa mobilidade, dessa demanda, dessa facilidade de você atrair as pessoas. Então, o cliente, o consumidor, ele se adapta muito rápido, né? Então, essa questão que a Liliana acabou de comentar aqui, isso é fato, né? O cliente ele está buscando vários canais de compra, né? E está tudo certo, né? Se ele hoje quer comprar, digamos assim, a linha básica no atacarejo, né? Ele quer comprar algumas coisas do dia a dia
no supermercado vizinho, se ele quer comprar a parte de carnes, né, no açougue. Então, são comportamentos que estão tendo diferente por parte das pessoas, do consumidor. E nós temos que entender isso e procurar atender da melhor maneira possível, né? E como é que nós podemos ganhar dinheiro com isso? Né? Como é que o varejista pode ganhar dinheiro com isso? Então aí vem a questão de você se posicionar também, né? Porque daí você começa a entender o cliente para poder atender a demanda dele. E hoje a gente percebe isso, essa dificuldade. Então, assim, as oportunidades existem, né? São muito claras, mas para isso você precisa entender primeiro qual que realmente é o comportamento do seu cliente. O que ele busca, né? Por que ele está tão vulnerável, né? Que ele não é mais aquele cliente realmente que vem 1, 2 vezes por mês na sua loja e é fiel à sua loja. Então, realmente, o cliente hoje ele está cada vez mais infiel nesse sentido. É interessante isso também que o Ademar comentou aqui, porque nós sempre falamos para o pequeno e para o médio supermercadista: acompanhe as tendências, acompanhe a concorrência, vá no seu concorrente e verifique o que ele está fazendo de diferente, no que ele está inovando. E como nós sentimos essa dificuldade do pequeno e médio varejo a acompanhar a tendência, acompanhar a concorrência. Ele só comenta que o concorrente está vendendo, que o estacionamento do concorrente está sempre lotado. Mas, de fato, observar essa movimentação do mercado, essa movimentação do cenário, o pequeno e médio tem muita dificuldade. Então, é aonde você vê a transformação. Então, é acompanhar essa mudança, você ser maleável, é ter jogo de cintura para mudar, né? Eu sempre gosto de dizer assim: você está pilotando lá a sua empresa, você não pode só ficar olhando para frente. Você tem que olhar para o retrovisor direito, para o esquerdo, tu tem que olhar para o espelhinho lá no centro também, olhar todo o painel do seu carro e observar as mudanças que estão acontecendo, porque chegar em primeiro lugar é fácil, agora se manter em primeiro é muito difícil. Porque se a sua concorrência lá atrás mudou de direção e você não acompanhou isso, você vai seguir em linha reta e você vai se perder no caminho. Então, estar em primeiro, estar entre os primeiros também é difícil, porque você tem que se manter nessa colocação. Então, acompanhar essa transformação, acompanhar essas oportunidades que o mercado está trazendo, isso sem falar, a gente nem está tocando aí na tecnologia, na inteligência artificial que está entrando em larga escala dentro do varejo. Que muito foi falado também, né? Que muito foi falado também na feira, entendeu? Então, a gente nem chegou lá ainda a falar de tecnologia, inteligência artificial, em tudo que está aí na nossa mão, né? E que as futuras gerações que serão nossos clientes vão estar com tudo na mão, disponível na mão delas para trabalhar essa automação, trabalhar essa tecnologia, porque as futuras gerações, eles estão na era da conveniência, né? Lá no passado, a gente trabalhava com os braços, né? A economia braçal. Hoje, a gente trabalha com o cérebro, a economia da inteligência, mas no futuro, nós vamos trabalhar com a economia da inteligência emocional. É o coração que vai fazer valer. É a economia do coração, é como ter essa cola que vai ligar os sentimentos das pessoas. E agora falando um pouquinho, Liliana, sobre a transformação do varejo, né? As tendências que nós também percebemos durante lá esse evento, né? Que realmente estão mudando o cenário atualmente e vão mudar cada vez mais de forma mais rápida, né? Então, o que nós podemos falar a respeito disso? Então, os serviços especializados, né? Como eu falei, a conveniência. Hoje todo mundo quer para hoje. Até um fato muito importante que chamou muito a minha atenção foi que a busca pela palavra para hoje, dentro dos mecanismos de busca, né? Google e tudo mais, aumentou 175%, porque tudo que a gente procura, a gente coloca lá para hoje, entrega para hoje, alimentação para hoje, serviço para hoje. Então, esse termo de busca aumentou 175% a demanda. Isso quer dizer o quê? Que o para hoje é agilidade, rapidez. Exatamente. Então, você criar um processo hoje de entrega rápido, né, já vai começar a criar um diferencial.
Então, muitas vezes a gente está preocupado, né, em ampliar o mix de produto, ampliar setores, ampliar outras áreas do supermercado, mas não é exatamente isso que o cliente está querendo, né, pessoal? Então, o que que o cliente hoje está querendo? Ele está querendo que você seja mais específico, mais especializado naquilo que realmente você já tem na loja, que você ofereça um serviço mais rápido, mais ágil, né? Que ele tenha mais meios de comprar de você, que muitas vezes pode não ser ir na loja mais. Ele talvez queira comprar pelo WhatsApp, talvez ele queira comprar por algum aplicativo, né, num teleentregas. Então, essas coisas que começam a criar o quê? O diferencial, né? Que daí você começa realmente, né, a atender uma tendência de mercado, né? E Então, atender novos públicos. novos públicos que também têm essa demanda. Então, muitas vezes você vai ter que vender mais para mais clientes para poder continuar crescendo, né? Então, não é mais aquela questão assim de só vender mais para os mesmos clientes. Você tem que atrair novos clientes com uma demanda diferente que você ofereça, porque daí você cria diferencial em relação à concorrência, né? Você oferece um serviço que o teu concorrente não oferece. Então você não está concorrendo com produto, né? Ó, olha que insight, né? Você deixa de concorrer através de produto, que produto todos vendem praticamente a mesma coisa, e você passa a concorrer através de serviço, oferecendo serviço que o concorrente também não esteja oferecendo. É o Então, omnichannel, né? isso. Multicanal. Multicanal. Então, isso é uma das questões que você também deve avaliar aí no seu negócio, no seu supermercado, para avaliar o que que você oferece hoje e o que poderia estar oferecendo, né? Como é que o cliente poderia estar acessando o seu mix de produtos sem que ele estivesse vindo na loja, né? Como é que poderia ser isso? Seria um e-commerce? Seria um aplicativo? Né? Seria um teleentregas? Seria de que forma, né? Você tem que pensar nisso. Nós temos que pensar, porque é novos tempos, gente. Ou Temos que até a mudar. automação do ponto de venda, né? A gente vê ainda o pequeno e médio varejista ainda muito atrasado, digamos assim, na automação da sua empresa. Por exemplo, ter um checkout mais moderno, com balança no checkout, ter um ou dois checkouts de autoatendimento, ter no açougue um sistema automatizado de senha para o cliente, na padaria também com senha. Então, a automação faz também a agilidade aparecer, certo? E é essa conveniência que o cliente também deseja, né? Um buscador de preço. Muitas lojas não têm um buscador de preço, falta preço na mercadoria, a mercadoria sem preço não vende. Né, o cliente não leva a mercadoria que está sem precificação. Então, a automação hoje também faz parte dessa conveniência, dessa agilidade que o cliente deseja. E a automação muitas vezes está relacionada, digamos assim, à melhora da performance, né, em termos de resultado, de eficiência operacional. Então, tem gente que vê hoje o investimento em automação como sendo digamos assim, um fantasma, né? Mas, na verdade, a gente tem que olhar para isso como sendo uma solução, algo que vai nos trazer benefício, que podemos criar diferenciais para poder atender aí nosso cliente de forma diferenciada. Sim, muitos pensam que a automação é um investimento muito grande que tem que ser feito. Trazer para dentro do pequeno e médio supermercadista, por exemplo, para controlar estoque, por que não colocar um coletor? Certo? Tem coletor que a locação é R$ 100, R$ 150 mensais. E olha a agilidade que traz para a reposição de mercadoria, para o recebimento da mercadoria, para a segurança das informações, dos dados, entendeu? Então é dessa forma que o pequeno e médio também precisa pensar. Trazer, porque muitas vezes ele está contratando mais um colaborador, pensando que está economizando, sendo que tem diversos equipamentos que pode trazer mais agilidade para o seu negócio. Isso. E agora, pessoal, para nós fecharmos aqui esse podcast, nós temos aqui um assunto que também é muito relevante, né? Eu acredito até que vocês conheçam, a CIMED. Então, a gente quer falar aqui um case, né, sobre CIMED. CIMED que é uma das maiores fabricantes hoje de medicamento no Brasil, mas o que ela tem a ver com o nosso segmento? Justamente aquilo que a Liliana acabou de comentar antes, né? Que ela está incorporando uma área alimentícia, né, para estar vendendo aí para os supermercados. Então, provavelmente, CIMED vai se tornar um grande fornecedor aí para o nosso segmento de supermercado.
e a gente precisa analisar aí quais são os diferenciais. Por que que a CIMED hoje está crescendo tanto em relação a outras empresas e qual que é o diferencial dela. Então, nós percebemos o que nesse evento, pessoal, que foi falado, inclusive, era o diretor de marketing que estava lá, né? Exatamente. Falando da CIMED, representando a CIMED. Então, o que que ele falou? Primeira questão que eles trabalham muito forte é a marca CIMED, né? Então, eles identificam a marca CIMED não apenas pela logo, porque o nome deles, inclusive, é bem simples. Mas é o que? A cor amarela, né? Então, eles implementaram, digamos assim, uma ação muito forte de marketing para trabalhar a cor amarela em tudo que é evento que eles fazem. Em tudo que é ação que eles fazem, está a cor amarela muito evidente. Seja na vestimenta das pessoas, nos veículos, né? Enfim, todo o material de merchandising está muito forte a cor amarela, associada, porque a cor amarela traz o quê? Prosperidade. Então, uma cor que chama atenção de fato, né? Então, ele falou a respeito disso, né? Uma das coisas assim, que me chamou a atenção, né? Porque a logo deles realmente é muito simples, mas a cor amarela, o porquê daquela cor é que ele desvendou lá para quem estava no Como evento, que nós né? podemos levar isso para o supermercadista? Eu vejo o seguinte, um ponto que muitas vezes é deixado de lado, né? É abandonado, é o quê? É a marca e a fachada do seu supermercado, que é o brand do seu negócio. O supermercadista esquece disso, ele se torna relaxado com a marca que ele criou, com a história daquela marca. Então, nós não podemos mais deixar isso acontecer. O branding da marca, que é tudo que envolve como que o cliente vai te identificar. É aquela questão, né, gente? O cliente está aí todo dia passando na frente da sua loja, mas a fachada não chama atenção. Você tem que estar lá, né? Tem que estar abanando a tua evidência, né, de fachada, de nome, de logo, tem que chamar atenção. O cliente tem que, cada vez que ele passa na frente da sua loja, ele tem que olhar, mesmo que ele não precise comprar alguma coisa, mas você tem que chamar atenção de alguma forma, porque Exatamente. senão você não está sendo relevante para o cliente. E hoje nós sabemos que esse ponto aqui, ó, é um dos pontos fundamentais para você chamar atenção, principalmente aí da público mais jovem, né? Meia idade para baixo, hoje está sendo muito induzido a isso. E um outro ponto que eles falaram que eles trabalham muito forte, né? Que é uma das questões até que faz parte da cultura da empresa, é inovação. Então, estão o tempo inteiro inovando com produtos, com embalagem, com formas de atender o cliente, né? Então, isso também foi uma das coisas que nos chamou a atenção, a questão da inovação, dos diferenciais da empresa, né? Que eles deixam isso muito evidente para todos os colaboradores, né? Então, assim, você é colaborador da CIMED, você precisa entender que você precisa ajudar na inovação, né? Trazendo ideias, trazendo soluções, trazendo essa, digamos assim, uma pegada realmente de fazer parte de um negócio que está crescendo. Exatamente. Até vou ligar aqui, Ademar, a inovação com outro tópico que nós colocamos aqui, que foi o estímulo à criatividade, que é essa demanda muito forte que eles têm, eles dão espaço, né, para que as pessoas jovens da equipe, as pessoas que estão se destacando no mercado em diversas áreas, venha também fazer parte do time CIMED. Certo? E outro fator muito importante que foi a valorização do time, das pessoas lá dentro. Então, conforme ele até comentou lá que, se eu não me engano, foi um dia antes ou 2 dias antes do lançamento de um produto, eles fizeram um lançamento interno para os colaboradores, para que os próprios colaboradores fizessem um marketing do produto, compartilhassem. Trabalharam espaços dentro da fábrica onde as pessoas poderiam fazer lá um espaço instagramável para bater foto, para compartilhar, para marcar, né, a CIMED, entendeu? Então, a valorização, a criatividade, a inovação de dentro para fora. Exatamente, é a questão cultural, né? Aí eu te pergunto, você supermercadista, teus colaboradores seguem você no Instagram? Teus colaboradores comentam as postagens da tua loja? Você tem rede social da sua empresa? É, Primeira em pergunta. primeiro lugar, você tem rede social? Sabe? Então, assim, ó, não adianta ficar reclamando das coisas que não vão bem, que não dá certo, que está difícil e tal, mas faça o básico, né? Faça o básico, isso aqui é fazer o básico, né? Você, de fato, trabalhar a rede social, de fato, estimular sua equipe a seguir o perfil, comentar, né? Fazer com que tua rede social seja movimentada, porque quanto mais
curtidas, quanto mais comentário na tua rede social, a tendência é você crescer mais o perfil. Crescendo mais o perfil, todas as suas ofertas, todo o seu marketing se torna mais relevante para o cliente. Então, consequentemente, um bom marketing atrai mais pessoas. E as pessoas vão seguindo, né? Vão, digamos assim, a partir do momento que o Ademar segue um supermercado, segue uma loja, a tendência é que daqui a pouco essa empresa que eu sigo vai aparecer para a Liliana, porque como a gente é casado, né? A rede social já conecta essas coisas. Então nós temos que trabalhar isso. Não tem como ser diferente, pessoal. Nós temos que usar do mecanismo, rede social e estimular a nossa equipe para nos ajudar, dar apoio realmente. E isso faz parte da cultura da empresa, fazer com que a equipe se interesse, né, e defenda a bandeira da sua empresa, da sua loja. Isso é fundamental. Exatamente. E por último aqui, né, que a gente quer citar do case CIMED, é a proximidade com o ponto de vendas, né? Que é o quê? É a indústria dando todo o suporte para o varejista lá na ponta, né? Como eu falei no início, a indústria tem o produto. Quem tem o cliente na mão é o varejo. Então, nós temos que usar essa força que nós temos. Então, você, pequeno e médio supermercadista, você também tem o poder da indústria na sua mão. Você pode usar muito a ajuda do promotor, do degustador, do material de merchandising que a indústria traz, entendeu? Então, é associar. É trazer a indústria para perto de você, é saber quais são os seus principais fornecedores e trabalhar boas negociações vantajosas também com esse fornecedor, né? Porque a CIMED mostrou que ela está ali ao lado do ponto de venda. Isso, eles acompanham. Inclusive o próprio presidente, né, diretor ali da CIMED, ele sempre fala que ele tira sempre um tempo do dia para acompanhar o ponto de venda, acompanhar as farmácias, acompanhar o que as coisas estão acontecendo lá fora, né? Sim. O que o cliente está falando, como é que está sendo a percepção, né, do consumidor de fato. E isso é o que muitas vezes você, lojista, você também precisa acompanhar o que está acontecendo no ponto de venda, o que o cliente está falando, o que o cliente está sentindo, né? E muitas vezes você relaxa nessa questão. Não é que você tem que estar no operacional, não é que você tem que estar dentro da sua loja, mas você tem que tirar um tempo do dia para monitorar o cliente. Então, não é simplesmente estar ali apenas atendendo o cliente, mas dando aquela atenção, aquele ouvido especial, né? Sentir realmente qual que está sendo a percepção do cliente na sua loja. E aí você começa a perceber que muitas coisas podem ser melhorado, muitas coisas você consegue se antecipar, né? Sair na frente da concorrência porque você está ali ouvindo no tete-a-tete, né, o teu cliente, o consumidor final. Então, e a venda acontece no PDV. No PDV. É ali que você encanta, é ali que você engaja o seu cliente, é ali que você tem que fazer com que tudo aconteça. Não é no estoque, não é no administrativo, é onde o cliente está andando, que é o ponto de venda. É ali que a venda acontece, a venda adicional principalmente também. Então, é ali que a coisa tem que acontecer, ali a venda acontece de fato. É isso aí, né, Liliana? Então, para esse podcast é o tema que nós queremos trazer para você, né? Um conteúdo muito relevante, coisas que nós vivenciamos, né, ali no dia a dia com muitos supermercadistas. Inclusive, uma das coisas que nos chamou a atenção nesse evento que tiveram muitas pessoas, funcionários de supermercado presente. Então, a gente percebeu que há realmente já uma preocupação por parte dos supermercados nesse sentido, envolver a equipe, né, em eventos, envolver a equipe, né, em busca de conhecimento para trazer para dentro da loja. Então, tudo que você envolver a sua equipe e trazer isso para dentro da loja, com certeza vai refletir em melhor performance, melhores vendas e, consequentemente, um melhor resultado também, né? É isso? Muito bem. Então, esses foram os principais insights que nós trazemos aqui hoje da Expo Super 2025 para vocês. Agradecemos aí a audiência de vocês e você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, comente, compartilhe para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal do Casal Mentor. Exatamente. Também queremos agradecer aí nossos patrocinadores, Rede Nosso Ponto, Venda Max, Marketing Digital, que nos apoiam sempre aí nesse podcast. Até mais, pessoal. Tudo de bom. Até mais, gente. Tudo de bom.